Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Estamos hoje começando a nossa terceira unidade. E nessa terceira unidade a gente vai ver provas proposicionais. Ou seja, dado um argumento, como é que a partir das premissas a gente chega na conclusão. E para fazer isso a gente vai utilizar um conjunto de regras de derivação. Então, antes de a gente partir para provas proposicionais, na aula de hoje a gente vai falar sobre as regras de inferência e as regras de simplificação, ou I-regras e S-regras, respectivamente. E para dar continuidade, eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. A gente vai falar sobre regras de simplificação e inferência, começando sobre as regras de simplificação. Antes, vamos lembrar aqui, o que a gente fazia antes para provar que um argumento era válido. Por exemplo, o argumento I, B e C. Digamos que a gente tinha esse argumento aqui, eu quero saber se eu posso concluir C. Se a gente fizesse aqui desta tabela verdade, a gente vai verificar que esse argumento é válido. Só que o que acontece? Se eu tiver uma quantidade muito grande de variáveis, a gente sabe que a quantidade de linhas da tabela verdade cresce de forma exponencial, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui A e B, e C, e D, e E e F. A gente já teria aqui 6 linhas, 6 variáveis, portanto, 2 elevado a 6 linhas na tabela verdade. O que daria para a gente, 2 elevado a 6 daria para a gente 64 linhas na tabela verdade. Não é isso? 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, né? Eu teria 2 elevado a 6 igual a 64 linhas na tabela verdade. Veja, isso não é prático, né? Obviamente isso não é tão prático. Vai dar certo? Vai. Mas aí, o que a gente pode fazer também é usar o que a gente chama de métodos de prova. Por exemplo, se a gente definir que a gente tem uma regra S, em que ela diz que se eu tenho P e Q, eu posso concluir tanto P quanto Q. Veja como a gente pode fazer a prova desse argumento aqui. Vamos pegar o argumento inicial. A e B e C. Se vocês lembrarem, e a conclusão C, na definição, uma das definições de argumento válido é que a conclusão se segue das premissas, ou seja, sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. E aí uma prova que a gente pode fazer é que a gente tem a premissa 1, a gente pode bloquear aqui temporariamente a nossa conclusão, e aqui embaixo a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar regras para extrair informações sobre a primeira premissa. Então veja bem, se eu pegar aqui essa primeira premissa e aplicar essa regra aqui, nota, eu tenho que o meu P seria A e B e o meu Q seria o C, né? Então eu posso, a partir dessa regra, se eu tenho P e Q, eu posso concluir tanto P quanto Q. Então aqui eu posso concluir C, isso porque eu utilizei a regra S em 1. E aí eu consigo, a partir das premissas, no caso da única premissa, utilizando a regra S, chegar na minha conclusão. Certo? Então isso é um exemplo de prova direta, utilizando apenas essa regra aqui, especificamente para esse argumento. O que a gente vai ver nessa aula seriam regras de simplificação e inferência que permitem com que a gente faça esse tipo de prova. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui.
Pois bem, ali eu já mostrei uma regra com a simplificação de uma conjunção. Seria essa daqui, né? E aí o que eu peço para vocês é verificar, por exemplo, se eu tenho A e B, eu posso concluir A. Se eu tenho A e B, eu posso concluir B. Esses dois são argumentos válidos? Se vocês verificarem, vocês vão ver que sim, são dois argumentos válidos. Esse aqui. Ok? E aí eu vou pegar aqui a segunda agora, né? Aí vocês podem fazer o exemplo. Se eu tiver A e não B, eu posso concluir A. Bom, é um caso parecido com esse primeiro aqui, né? Então, também é um argumento válido. Agora, se eu tiver A e não B, será que eu posso concluir B? Esse daqui não é o mesmo caso desse aqui, né? É um caso diferente. Eu tenho a negação do segundo termo da conjunção. Então, esse argumento aqui, se vocês verificarem, vocês vão ver que ele é inválido. Tá certo? Mas, se eu colocasse aqui não B, aí seria um argumento válido, porque aí, utilizando aquela própria regra S que a gente verificou, a gente tem que eu posso concluir tanto o primeiro termo quanto o segundo termo se eu tiver uma conjunção. E o meu segundo termo seria não B. Tá certo? Aí aqueles agora que eu vou pedir para vocês tentem verificar o que é que eu posso concluir em relação a A e B nessas 8 sentenças. E aí vocês pausam, né? E a gente continua na próxima slide com algumas respostas que talvez surjam nessa resolução desses 8 quesitos aqui. Ok? Pode pausar. Pronto, dado que você pausou e fez a verificação, vamos aqui para o próximo slide, tá certo? Aqui a gente tem as mesmas 8 possibilidades, só que agora, senhores, vocês podem ver que a gente está com a disjunção, né? O ou. E aí, novamente, as 8 coisas que vocês fizeram lá para regras de simplificação no slide anterior, vocês fariam para cá. Não agora. Deixa eu só ajudar um pouquinho vocês. Vamos pegar aqui esse exemplo e esse exemplo. Vamos lá. Então, se eu tiver A ou B, eu posso concluir A. E se eu tiver a negação de A ou B, eu posso concluir não A, por exemplo? Se a gente fizer o teste da tabela verdade, aqui a gente vai ter A. Vou fazer aqui em outro canto. A gente pode ter aqui A, B, FF, FV, VF, VV. Aqui eu teria A ou B como sendo falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aqui eu teria não A ou B como sendo verdadeiro, falso, falso, falso. Ok? Então veja bem, esse argumento aqui, vamos pegar esse argumento aqui, ele é válido? Vamos verificar. Premissa A ou B, ela é verdadeira nesses 3 últimos casos aqui. A minha conclusão é A. Note, eu tenho um caso aqui, né? Esse caso aqui, premissa verdadeira, conclusão falsa. Então esse argumento aqui ele não é válido, ele é inválido. Ok, já esse segundo aqui, vamos lá. Aqui é a minha premissa, e só tem um caso em que ela é verdadeira. E a minha conclusão é não há, que seria aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, no único caso em que a minha premissa é verdadeira, a conclusão também é. Então, esse argumento aqui, ele é válido.
Então, note, essa pode ser uma outra regra de simplificação, né? Se eu tenho a negação de uma conjunção, se eu tenho a negação de uma conjunção, então eu posso concluir a negação do primeiro termo da negação da conjunção ou a negação do segundo termo da negação da disjunção. Eu estava falando conjunção, disjunção, ok? Então essa seria uma outra regra. Se eu tenho a negação de A ou B, eu posso concluir não A e também posso concluir não B, né? Isso aqui de forma simétrica vocês podem verificar. Então essa seria uma outra regra de simplificação, por exemplo. E aí eu peço para vocês brincarem com os demais itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Vamos continuando. E aqui a gente tem agora para implicação. Será que tem alguma dessas regras aqui que a gente pode... essas regras não, desculpa. Alguma dessas sentenças eu posso concluir algo simplificando? Vamos ver aqui a tabela verdade. Vou fazer de outra forma. Vamos analisar a tabela verdade da implicação. Ok? Eu teria aqui AB, A implica em B. E aí eu teria falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí, se vocês lembrarem bem, só existe um caso em que a tabela verdade da implicação é falsa, quando eu tenho um antecedente verdadeiro e consequente falso. Nos demais, verdadeiro. Ok? Então veja bem, geralmente eu só posso simplificar sentenças em que eu só tenho uma linha da tabela verdade em que ela é verdadeira. No caso da implicação, eu tenho 3 linhas na tabela verdade em que ela é verdadeira. E note aqui, nessa linha aqui, A e B podem ser verdadeiros. Nessa linha aqui, A pode ser falso e B verdadeiro. E nessa outra linha aqui, A pode ser falso e verdadeiro. Então, note, só o fato de A implica em B ser verdadeiro não nos dá qualquer certeza em relação ao valor verdade, nem de A nem de B. A pode ser falso, pode ser verdadeiro. B pode ser falso, pode ser verdadeiro. Mas olhem só que interessante. Se eu pegar a tabela verdade da negação da implicação, aí eu vou ter falso, falso, verdadeiro e falso. Então, na terceira linha da tabela verdade, essa é a única linha em que a negação da implicação ela é verdadeira. Então, em relação à negação da implicação, eu posso concluir algo, porque se a negação da implicação é verdadeira, é porque A é verdadeiro e B é falso. Olha só que interessante. Então, se eu tenho A implica em B, a negação de A implica em B, eu posso concluir que A é verdadeiro e que B é falso. Então, eu teria mais essa regra aqui de simplificação. Ok? Verifiquem agora os 8 itens, né? Pausem. Dado que vocês verificaram, vamos agora continuar. E em relação à bimplicação, senhores, a gente já viu conjunção, disjunção e implicação. Faltaria apenas a bimplicação. Eu peço para vocês verificarem essas 8 aqui, mas vocês de antemão adianto que não vão chegar a um resultado prático, né? Mas verifiquem, façam o exercício, tá bom? O que acontece é, eu posso levar essa bimplicação para um domínio que a gente já conhece. Olha só, a bimplicação, se eu tenho A implica em B, A bimplica em B, a gente tem como tabela verdade disso aqui. Desculpe, deixa eu tentar colocar aqui de uma forma mais organizada. Aqui, pronto, A, B. Aí eu vou ter falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí eu teria que na bimplicação ela só é verdadeiro se A e B forem iguais. Então aqui ela é verdadeiro, aqui ela é falso, aqui ela é falso e aqui ela é verdadeira. Então note,
eu não tenho certeza a partir dos valores verdade de A, B implica em B, se A e B vão ser verdadeiros ou falsos, né? Porque eu tenho dois casos aqui. Então não dá para eu simplificar, né, a partir apenas de A, B implica em B. O que eu sei é que eles têm que ser iguais. E aí, senhores, a gente faz o seguinte. Eu acho que eu já passei como exercício em algumas das aulas da segunda unidade, vocês verificarem se A e B, A, B implica em B, é a mesma coisa do que A implica em B e B implica em A, né? Então, se a gente fizer a tabela verdade, isso aqui, eu acredito que vocês já fizeram, vocês vão ter o mesmo valor: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Olha que interessante. Então, a bimplicação, ela pode ser reconstruída como sendo a implicação mútua entre seus termos associada a uma conjunção. Note que se eu pegar aquela primeira regra de simplificação, eu tenho A e B. Se eu tenho A e B, eu posso concluir tanto A como posso concluir B. Então, note, se eu estender essa sentença aqui a partir dessa regra, olha o que a gente tem. A gente tem que A implica em B e B implica em A. Eu posso concluir que A implica em B, ou posso concluir que B implica em A, já que eu tenho uma conjunção das duas coisas. Como essa sentença aqui é a mesma coisa que a bimplicação, então se eu tenho que A, B implica em B, eu posso concluir que A implica em B e B implica em A. Ok? Eu uso o fato que a tabela verdade dos dois são iguais e uso a regra 5 como base para a gente poder criar essa nova regra aqui. E aí eu deixo a pergunta para vocês: e se eu tiver a negação da bimplicação, né? Se eu tentar fazer algo similar, achar uma expressão equivalente, e aí em que eu posso simplificar se eu tenho a negação da bimplicação? Notem que a negação da bimplicação vai ser verdade nesses dois casos, né? Na linha 2 e 3 da tabela verdade, vai ser falsa nos outros dois. Tá certo? Então, tentem verificar isso. Pausa, né? Pausa. Dado que vocês pausaram, tentaram verificar, vamos continuar aqui. Então, veja bem, a gente chegou a essas 1, 2, 3 regras de simplificação. Tudo bem? Adicionalmente, a gente tem uma regra para bimplicação, né? Que a gente já verificou aqui no slide anterior. E a gente vai ter também uma regra para negação da bimplicação, que eu pedi para vocês encontrarem, né? Ela vai existir, eu vou poder também concluir aqui duas sentenças compostas como essas duas. Aí eu estou pedindo para vocês verificar que sentenças seriam essas, tá bom? E adicionalmente a gente só tem mais uma, que é meio que óbvia: se eu tenho a negação da negação de A, eu posso concluir A, tá certo? Então, além dessas três que vocês verificaram, a gente tem essas duas aqui em relação à bimplicação, né, que vai remeter provavelmente a alguma dessas aqui, como foi o caso da primeira da conjunção, para poder simplificar a bimplicação. E essa daqui que vocês podem fazer a tabela verdade e verificar que, obviamente, se eu tenho uma negação da negação de uma sentença, eu posso concluir a própria sentença, né? Essa negação dupla aqui, ela pode ser suprimida, né? Se eu não sou alto, é porque eu sou alto, né? Tudo bem, senhores? Então vamos dar continuidade e agora vamos falar das nossas regras de inferência. Vejam só, na parte inicial dessa aula a gente falou sobre, dado que eu sei que uma sentença específica ela é verdadeira, o que é que eu posso concluir a partir disso, né? Notavelmente vão ser coisas
relacionadas ao que compõe essa sentença. Já no caso das regras de inferência, o que eu tenho é que eu vou utilizar mais de uma sentença, especificamente duas sentenças, e tentar concluir algo a partir delas. Por exemplo, se eu tenho que A ou B é verdadeiro. Note que para A ou B ser verdadeiro, eu não tenho como saber ou inferir o valor verdade de A e B especificamente, porque A e B podem ser tanto verdadeiros quanto falsos, né? Apenas verificando aqui esses três casos da tabela verdade em que A ou B é verdadeiro. Pode ser que A seja verdadeiro, pode ser que A seja falso. Pode ser que B seja verdadeiro, pode ser que B seja falso. Então, o simples fato de A ou B ser verdadeiro não nos permite concluir nada em relação a A ou a B. Ok? Mas veja bem, e se eu soubesse que A ou B é verdadeiro e que, por exemplo, B é falso, né? O que eu posso concluir a partir disso aqui? A ou B é verdadeiro e B é falso. Vamos analisar a tabela verdade em que eu tenho essas duas premissas como sendo verdadeiras aqui, né? Tenho essas duas premissas como sendo verdadeiras. Então eu teria aqui um não B. Não B seria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí, quais são os único caso, em que essas duas premissas são verdadeiras? Então, A ou B é verdadeiro aqui, enquanto não B também é verdadeiro aqui. Então, essa é a única linha da tabela verdade em que eu tenho essas duas premissas como sendo verdadeiras. Deixa eu só tentar não cortar esse F aqui. Então, eu tenho essas duas linhas da tabela verdade. Desculpe, essa única linha da tabela verdade em que essas duas premissas são verdadeiras. E note, aqui eu posso concluir que se essas duas premissas são verdadeiras, A também é verdadeiro. Então, A aqui seria um argumento válido. Olha só, se eu colocar A na conclusão, eu teria um argumento válido. Porque quando as duas premissas foram verdadeiras, a conclusão também foi. Então, veja, senhores, essa é a nossa primeira regra de inferência, tá certo? Não a primeira na ordem que a gente vai utilizar, mas a primeira que a gente está vendo, né? Então, vai existir uma regra de inferência que é A ou B, não B, eu posso concluir o quê? Posso concluir A. Então, se eu souber que o primeiro que eu tenho uma disjunção, um ou, que é verdadeira, e que o segundo termo é falso, né? Que o segundo termo da minha disjunção é falso, eu posso concluir que o primeiro, então, é verdadeiro. Faz totalmente sentido. A ou B, se B é falso, para A ou B ser verdadeiro, A tem que ser verdadeiro. Ok? Então, essa vai ser uma das nossas regras. Aqui a gente vai explorar mais no próximo slide. Então, de forma parecida, veja bem, aqui eu posso concluir o quê? Bom, eu já tenho uma regra de simplificação que me diz que eu posso concluir tanto A ou B se eu souber que a sentença A e B é verdadeira, né? Então, essa informação aqui ela é meio que redundante, é a mesma coisa aqui. O que é interessante é vocês verificarem, e se eu tiver a negação da conjunção? Porque a negação da conjunção, né? Se vocês verificarem pela tabela verdade, na negação da conjunção, eu tenho mais de uma linha da tabela verdade em que ela é verdadeira. Aqui ela é FF, A e B, né? Quando ambos são falsos. É falso, negado, verdadeiro. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, e aqui é o único caso em que A e B é verdadeiro, o que negado vai dar falso. Então eu não posso simplificar a negação de A e B, tá certo? Porque a negação de A e B ela é verdadeira em três casos, e tanto A quanto B podem ser falso ou verdadeiro. Mas eu posso talvez criar regras de inferência em relação à minha negação da conjunção. Então verifiquem, por exemplo, o que eu posso concluir se eu souber que a negação de A e B é verdadeira e que A é verdadeiro. Eu posso concluir algo? E se B for verdadeiro simetricamente, eu posso concluir o quê? Então pausem. Verificaram? Pronto, então vamos dar continuidade.
De forma similar, note que quando eu tinha A ou B, eu não tenho regra de simplificação para A ou B, né? Mas eu vou ter regra de simplificação para negação de A ou B, como a gente viu no slide sobre as S-regras. Então, se eu souber que A ou B é verdadeiro, por exemplo, e souber que A é verdadeiro, eu posso concluir alguma coisa em relação a B. E se eu souber que A ou B é verdadeiro e que A é falso, eu posso concluir alguma coisa em relação a B? Tá bom? Verifiquem. Pausem. Pausaram, verificaram. Não é isso? Então vamos dar continuidade. Agora, por último, a implicação, né? Então eu tenho aqui 4 casos, 4 possíveis combinações de valores verdades da implicação com os seus operandos, né? E aí eu quero saber, a gente já viu que a gente tem uma regra de simplificação para negação da implicação, mas para a implicação em si não, porque ela é verdadeira exatamente em 3 casos na tabela verdade. Então, para eu poder concluir algo, eu teria que saber alguma coisa a mais dos seus operandos. E aí agora, novamente, eu peço para vocês verificarem o que é que eu posso concluir a partir daqui. Pausem o vídeo agora. Pausaram, né? Verificaram. Ok, vamos dar continuidade. Então, se vocês fizeram com calma cada uma das solicitações, vocês vão encontrar essas 6 regras de inferência aqui. 2 relacionadas à conjunção. Então, se eu tenho a negação de A e B e eu tenho que A é verdadeiro, eu posso concluir que B é falso. Simetricamente, se eu tenho a negação de A e B e sei que B é verdadeiro, eu posso concluir que A é falso. Em relação ao ou a disjunção, se eu tenho A ou B e sei que A é falso, eu posso concluir B. Se eu tenho A ou B e sei que B é falso, eu posso concluir A. E em relação à implicação, o que eu tenho aqui é se eu tenho que A implica em B e B é verdadeiro, e A é verdadeiro, posso concluir B. O que é interessante é que não há simetria na implicação, né? Por exemplo, se eu tenho A implica em B e souber que B é verdadeiro, eu não posso concluir nada, porque A pode ser tanto verdadeiro quanto falso, e a implicação vai continuar sendo verdadeira. Mas note, se eu tiver A implica em B e souber que B é falso, então A tem que ser de ser falso também, para a nossa implicação ser verdadeira, porque eu não posso ter consequente falso e antecedente verdadeiro, porque aí a implicação é falsa. Ok, senhores? Então, veja bem, a gente teve até agora 6 regras de simplificação, 6 regras de inferência, né? E aí, por exemplo, eu vou colocar um argumento aqui antes da gente passar para os exercícios. Se eu tiver A implica em B ou C, ok? E aí eu sei que A é verdadeiro e que B é falso. E a minha pergunta é, eu posso concluir que C é verdadeiro? Né? Então vamos tentar rapidamente verificar se a gente, utilizando as nossas regras, né, a gente consegue, a partir da premissa 1, 2 e 3, chegar à conclusão. Então vou colocar aqui uma quarta sentença. Vamos fazer o seguinte. A gente tem aquela regra de inferência, eu vou chamar aqui de I1, em que se eu tenho que P implica em Q e P é verdadeiro, eu posso concluir que. E vou utilizar ela na minha primeira premissa, veja só. Então eu posso concluir B ou C se eu utilizar a regra I1 na minha sentença 1. Tudo bem? Né? Porque A seria o meu P, eu sei que A é verdadeiro, né? Então, deixa eu só corrigir um. Seria, não, como é uma regra de diferença, não é só no 1, né? Seria em 1 e 2, né? Que eu estou utilizando o fato de A implica em B ou C e que A é verdadeiro.
Por isso, se o antecedente é verdadeiro, eu posso concluir o consequente, que é B ou C. Ok? O que eu posso fazer mais? Note, eu sei aqui, se B, tendo que B ou C é verdadeiro e que B é falso, ou seja, não B é verdadeiro, eu posso utilizar aquela regra, uma outra regra de inferência, que seria a nossa regra de inferência, vou chamar aqui de 2. A gente não vai chamar nem essa de 1, nem essa de 2 especificamente, é só um exemplo. A gente vai nomear especificamente cada uma delas numa próxima aula. Mas se eu sei que se eu sei que P ou Q é verdadeiro e eu sei que P é falso, então eu posso concluir que Q é verdadeiro. A gente verificou essa regra aqui nos slides anteriores, né? Então, se eu tenho que a disjunção é verdadeira e que algum dos termos é falso, é porque o outro termo tem que ser verdadeiro para essa sentença da disjunção ser verdadeira. Vamos aplicar isso aqui, essa regra de inferência 2 agora, utilizando a sentença 3 e a sentença 4. O que a gente vai poder concluir é C. Veja bem, se eu utilizar a regra I2 em 3 e 4, eu posso concluir C. Então, nota, utilizando essas duas regras, eu consegui, a partir das minhas premissas, chegar na minha conclusão. Tá certo? Notem que parece um pouco mais complicado, mas eu economizei provavelmente um tempinho razoável para não ter que fazer as 8 linhas da tabela verdade, avaliar cada uma das sentenças e depois verificar se quando as premissas são verdadeiras a conclusão também é. Tá bom? Então veja que em alguns casos realmente simplifica. Quanto maior o número de variáveis e mais complexas as sentenças, mais vai valer a pena utilizar um método de prova. Tudo bem? Vamos concluir nossa aula. Então, senhores, eu tenho aqui uma leitura recomendada para vocês, né? As seções 3.10 e 3.11 da tradução simplificada e as seções 6.10 e 6.11 do nosso livro-texto do Gensler, né? E como exercício eu sugiro o 6.10a, 6.11a, 6.12a e 6.13a também do nosso livro-texto. Então é isso, senhores. Eu espero que tenha ficado razoavelmente claro para vocês como a gente pode chegar nas nossas regras de simplificação e inferência, que a gente vai utilizar a partir da próxima aula. Na verdade, a gente já utilizou um pouco nessa, né? Para provar argumentos na linguagem e lógica proposicional. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios, entrem em contato pelo Discord e nos encontramos na próxima aula. Até mais!